seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É força em forma de voz no nosso canal. Vamos juntas? Olá, meninas, amigas, mulheres, famílias do canal Será que ela pode? Estamos aqui novamente com a segunda temporada. É inacreditável para mim. Eu estou recebendo hoje uma pessoa muito especial que contribuiu muito para uma ruptura até de valores, de conceito, de propósito, para um novo posicionamento do nosso canal. E é muito lindo isso, sabe? Porque engloba a arte e a arte salva. Definitivamente. A gente dá voltas e voltas e quando percebe, só a arte, piano, música, é o que salva das depressões, das coisas ruins. Então a gente vai falar sobre bem-estar também. E nesse semestre, agora, né, segundo semestre, que eu nem imaginei que fosse ter, estamos aqui com a Drica Queiroz, que é uma amiga pessoal e uma artista iluminada, pinta telas, e ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, eu vou perguntar, tá bom? Ela vai deixar os dados dela aqui também depois, e eu acho que vocês vão adorar, sabe por quê? A gente não precisa falar de coisas só ruins, a gente tem que entender o propósito de tudo. Então, será que ela pode voltar assim, na segunda temporada? Drica, meu querida, amor, tudo bem? Tudo bem? Minha linda, olha, se apresente para mim ou para a câmera, se você quiser. Sim, sim. Tá? O seu status, porque eu acho que eu não estou à altura de apresentar. Ai, meu amor, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É uma honra, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também. Você é uma amiga, é um presente. De verdade. É um presente na minha vida, né? Nossa conexão. Você, o Chalimoeiro, a história do Chalimoeiro, que é assim, que eu faço parte. Eu me sinto pertencente. Faz sim, todos que estiveram lá. Eu me sinto pertencente mesmo, com certeza. E é uma honra, obrigada. Você é artista plástica. Explica para o pessoal, porque ninguém sabe quem é a Drica. Ou alguém sabe. Na verdade sabem, mas o público que não sabe, meu. Sim. Exatamente. Eu, academicamente, não sou artista plástica. Interessantíssimo. É uma história maravilhosa que eu quero compartilhar, transbordar e falar de uma vida de milagres e curas. Olha que então, lindo. assim, eu sou um milagre vivo, né? Jura? E aí eu vou voltar só um pouquinho pra minha infância. Posso voltar? Pode, deve. Lá pra minha infância. Conte tudo, não me esconda nada. Vou contar tudo. Foi tão interessante porque... Você é formada em outra... Então, eu sou formada em pedagoga. Olha. Eu sou pedagoga de formação, né? Mas, teoricamente, eu não sou artista plástica formada, né? Como na escola, de parte acadêmica, né? Mas o Senhor me entregou muita inspiração através da arte que eu vou contar aqui. Eu vou revelar alguns segredos, viu? Aqui, aguarde. Vou revelar aqui que eu vou contar alguns segredinhos aqui. Então conte. Assim, aguarde. Olha, Se prepare. Você se formou, então, em pedagogia. Pedagogia, isso. E tem toda uma história agora, você é uma artista plástica, porque, convenhamos, seus quadros são muito lindos, as suas exposições, né, até as galerias que você vai, você já tem um valor agregado. Sim, exatamente. Né? E para chegar nisso, nós que trabalhamos com arte, sabemos que não é fácil. Não, aliás, é quase que impossível. Mas o impossível, só os loucos sabem, né? É verdade. Eu falo isso, né? E disso os loucos sabem. Então, eu queria saber, assim, de você primeiro, né? O que te motivou a seguir de pedagogia para a arte. O que te mudou, essa ruptura. E esse encontro que você está falando para mim da sua infância.
que foi tão pertencente, né, a essa ruptura. Sim, é verdade. Conta pra mim. Foi muito legal, eu gosto dessa história, né? Faz parte, cada um tem a sua história, eu vou trazer a minha. O que aconteceu com 5, 6 anos, olha que interessante, né? Eu falei pra minha família, eu vou ser famosa fazendo risquinhos. Com 5, 6 anos? Com 5, 6 anos. Quer dizer, eu já me projetei para o meu futuro de hoje. Certo? Impressionante. Então, assim, você vê que interessante? Só o que acontece? O que acontece com a nossa vida? Você vai crescendo. Não é verdade? Adolescência. E aí, lógico, ok, você nem sabe desenhar. Não desenha. E como vai ser famosa? Vai ser uma artista famosa, reconhecida, com risquinho. Hello, né? Como? E isso, né? Isso ficou no meu coração como uma sementinha, mas já projetando. Você vai crescendo, tem adolescente, fase adulta, né? E aí, estudei, me casei, tenho 3 filhos maravilhosos, queridos. Me dediquei 20 anos para a família, né? Jura? Então, assim... É uma dedicação, né? É uma dedicação. E é um trabalhão, né? E é um trabalhão. Mas eu sou muito grata, meus filhos são maravilhosos. E eu também tinha esse sonho de criar os meus filhos. Então, era uma coisa que eu também tinha projetado. Eu quero criar os filhos, eu queria ser madame, sabe? Levar a criança na escola, trazer, te empregada, isso. Então, Ai, assim... delícia. Então, eu queria muito que isso acontecesse na minha vida. Então, era algo na adolescência. Eu também já visualizei que eu queria ser madame, queria cuidar dos filhos, queria ser a dona de casa, cuidar dos filhos, né? Que não é fácil, né? Não é fácil, e você tem que fazer o quê? Se anular. Totalmente. Esquecer. É incrível, não é verdade? Essa luta das mulheres. Isso, mas, em contrapartida, né, você tá lá com teus filhos, educando, né, a tua educação, ajudando, orientando, ficando perto deles. Então, assim, eu sou muito grata aos meus filhos, minhas crianças, que são maravilhosos. Nunca tive nenhum problema com os meus 3 meninos. Meu mais velho está na Austrália, joga futebol lá fora. Eu tenho um de 22, um de 15, que são super queridos, né? Então, assim, eu não me arrependo. Foi maravilhoso na minha vida. Sou muito grata, porque é muito legal eu pude... vivenciar. ter o privilégio de educá-los e participar da adolescência, fase adulta, até hoje. Então, assim, para mim foi um sonho realizado, né? Então, eu pude fazer isso, mas teve um porquê, né? Teve um preço, né? Sempre a tem. se pagar E eu vou te falar uma coisa. Eu ando pensando muito essa semana sobre isso. Parece que a gente tá sempre se despedindo de fases. Não sei se faz sentido para você. Ok. Eu, assim, eu tenho os meus 2 filhos, assim como você tem 3. Sim, Imagino que sim. a minha história, assim, de vida é parecida. Eu queria ser mãe também, queria ser uma executiva, ter meu trabalho, casar, ser dona de casa, ser tudo, né? E aí, é essa ruptura que você tá falando que eu quero que você conte pra mim. Que foi difícil. Uhum. Foi desafiador para mim. Porque eu tinha uma independência emocional, certo? De quê? Uma dependência da família, uma dependência dos meus filhos. Então, eu fui dependia... financeiramente em todas as partes, né? Então, e aí, decorrer de toda a história, né, casada, tudo, nós abrimos uma associação que aí nós tínhamos, né, era uma ONG que eu fui presidente, vice-presidente, que era uma escola. Então, foi muito legal, porque a gente era autônomo, então eu tive também o gostinho, né, de ter o quê? A minha vida financeira muito bem equilibrada. Então, eu não tinha nenhum problema financeiramente. Nada, né? Então, eu tinha uma vida maravilhosamente bem. Conheço vários países, né? Então, a gente viajava. Meus filhos estudaram nas melhores escolas. Então, foi maravilhoso. Mas tinha algo, sabe assim? E eu? Você entendeu? Fiz pedagogia. Estudei na faculdade porque eu pensei, eu vou estudar porque futuramente eu posso dar aula, nunca dei aula, nunca coloquei em prática, né? Mas nós ficamos entre 10, 15 anos vivendo dessa escola, que foi maravilhoso, a gente formou vários alunos, foi muito bom.
Só que o que aconteceu? Teve um detalhe no meio do caminho, Qual? né? Da minha parte espiritual, certo? Que eu era ecumênica. Eu vim em vários lugares, né? Onde que você fala, tem algo aqui, vou aqui. Então, eu ia para Seixonoye, ia para vários lugares para ir em busca da minha identidade. Sim. Entendeu? Quem eu sou, o que eu vim fazer, para onde eu vou. Então, isso não tinha claro na minha vida ainda. Então, assim, tinha empresa super bem resolvido, meus filhos resolvidas, toda essa área, tudo muito bem resolvido. Mas a minha identidade, o que eu vim fazer, para onde eu vou, o que é meu, o que eu... Para que eu estou existindo? Então, essa era a minha grande questão. Autoconhecimento. Então, eu ia buscar em várias religiões, né? Sim, Em vários lugares. E aí, eu encontrei na igreja evangélica, né? Aceitei Jesus como único salvador da minha vida. E é quando eu comecei a me dedicar ao evangelho, à vida de Cristo, a viver o estilo de vida de Cristo, certo? Que ele propôs para mim. E aí, as coisas começaram a mudar. Então, eu comecei o quê? Expandir. E eu falei, uau, tem alguma coisa diferente para mim na minha vida aqui agora, certo? E aí foi onde Deus falou, filha, eu tenho um plano melhor para você. Eu não quero você nessa associação mais. E o que eu falei? Deus, como? Como o senhor não quer aqui? Olha aqui, minha família, minha vida financeira, tô tudo bem e eu não vou sair daqui, não. Não me tire daqui, não me tire da minha zona de conforto. Ok? Sim. Não quero. Dói, porque mudar não dói? Dói. É uma ruptura. Assim, abre a gente por dentro, né? Assim, e aí você caminhar vai ter... também com Cristo, né? Caminhar é um desafio. É longo e doloroso. Ai. Porque você tem que rever muitas coisas. É outro estilo, né? Outro então, pensamento. Antes, eu obedecia as minhas leis e as minhas regras. Eu fazia a minha vida, era independente, eu sempre fui criada para ser empreendedora, por conta própria, proativa. Então, eu ia lá, fazia, acontecia, né? Então, eu que fazia, eu era dona do meu próprio vida. Com Cristo é obediência. Nossa, renúncia, muda, né? Ai, nossa. Então, exatamente. Tá falando tudo que eu me identifico. Então, muda por quê? Porque não é você, o teu eu, o teu ego que muda. Né? É Deus. Então, é muito melhor obedecer ao Senhor do que obedecer às nossas próprias regras, estruturas. E para entender isso? E para entender, demora, porque a gente vem de crenças diferentes, né? A gente vem de outras mentalidades, outras visões, né? Então, quando chega aqui, a gente vai... E Deus é tão lindo, magnânimo, que Ele vai mudando toda a estrutura. E, naturalmente, quando você menos percebe, você está vivendo o que Deus quer para você, que é o que eu estou vivendo aqui agora. Lindo. Né? Então, quando Deus falou, eu não quero você aí, e quero você na arte, o que eu falei? Ok, como que eu vou viver na arte? Num país que não crê numa cultura, que não entende a arte de uma forma, sabe, de cura, subjetivo, que ela pode ser transformador e viver da arte. Onde que eu vou ganhar o que eu ganho agora com arte, Senhor? O que eu fiz? Não. Falei pro Senhor, falei para Deus, não. Não vou fazer o que o senhor quer, vou fazer o que eu quero, né? Mesmo eu no caminho de Cristo, eu queria fazer o que eu queria, né? Ok. E aí, o que Deus fez? Só que é tão lindo, Deus, o Senhor, né, Senhor Jesus, que Ele tem algo tão maravilhoso lá na frente, que a gente não tem noção, né? Que a mente é tão limitada, que a gente acha que a vida é só aquilo. E não é. Deus tem muito, 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 muito mais, né? E aí, eu falei, não. E o que aconteceu? Bom, aí as coisas começaram a degringolar, né? Foi começar... Perdi algumas coisas, me separei. Nossa, eu não sabia. Entendeu? Então, assim, teve uma ruptura na minha vida, porque Deus tinha algo melhor na minha vida, né? Você estava casada há quantos anos? 20 anos. 20 anos de casado. 20 anos de casado. Fiz 20 anos de casado. Ai, não, Senhor, me ajude. Mas tinha outras coisas, né, que eu precisava separar mesmo, então não havia mais. Nós tentamos
Tentamos, 3 filhos, né? 3 filhos, nós tentamos, mas não conseguimos, né? Eu tentei da minha parte, ele tentou da parte dele, mas tinha hora que, tem um momento Que você não, queria você. eu tinha que viver a minha espaço. identidade, a minha vida, né, com Cristo. Então, a gente optou por separar, a gente separou numa boa, tranquilo, foi super maravilhoso, um pai maravilhoso, querido, abençoado, que abençoa as crianças, né. Você sentiu que foi um luto em vida? Foi um luto em vida, tanto é que eu fiquei 1 ano e meio em depressão Deus. profunda, Cris. Eu acredito. Tá? Então, falando em saúde, quando eu me separei, o que acontece? Eu não tinha mais o valor que eu ganhava, não sabia mais viver daquela forma, daquele independente. Uhum. Eu tinha uma casa, assim, que era uma mansão muito boa, nós vendemos, fui para um apartamento de 70 metros quadrados, então assim, Drica. era uma casa de 500 metros, fui para uma de 70. Só que em nenhum momento Deus me largou. É nesse momento que Deus estava mais comigo. Entendeu? A história é forte, mas é maravilhosa a minha história. Eu amo a minha história. E aí, as coisas foram acontecendo porque Deus foi me lançando para o projeto dele, para onde que ele que iria me levar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ok. Seus filhos, com essa ruptura, Aham. eles já eram grandes, né? Sim. Entenderam? Entenderam, sabe por quê? O que tinha dentro de um casamento? Um casamento, assim, de muitas brigas, sabe? Assim, Muitas discussões? Discussões. Até mesmo de divergências de personalidade. Né? Então, eu tinha um jeito de pensar, outra maneira de pensar. Então, assim, não, as coisas não se tinha uma união, né? Assim, de pensamento. Uhum. Então, porque cada um pensava de uma forma diferente. Certo? Então, e quando eu me converti, eu também mudei a minha forma de pensar, né? Então, e você aí as separou crenças, né? E se converteu. Isso. Entendi. Né? Então, foi Ele não é isso. evangélico. Não, ele já acredita, mas né? tem a fé dele. Tem a fé dele, né? Claro. Mas eu vivo mesmo o evangelho. Eu vivo para o reino de Deus. Eu vivo na obediência, eu vivo da promessa de Deus. Que é desafiador, né? Desafiador. Que não é fácil, não, para ninguém, mas é maravilhoso, é prazeroso. Se sente paz, se sente alegria. E se sente a presença de Deus em todos os momentos. Ele vai conectando as pessoas. Então, é muito legal você ver os milagres deles acontecerem na nossa vida. Drica, eu vi já você no Chá das Realezas. Sim. Com a Meire, minha amiga. Maravilhosa. Ou seja, queridíssima. Maravilhosa. Eu vejo você em lugares que eu também frequento, Sim. mas nunca tinha te encontrado, né? Então você vê como a vida é. Sim, vai conectando. Vai conectando. E Sim. assim, nesse seu processo, qual foi o maior desafio, assim, que você viu? De sair de uma vida confortável numa zona de conforto, Sim. para uma vida dependendo de arte num país de 3º, 4º mundo, onde a arte não é valorizada, tem pouco espaço, enfim, são poucas as pessoas que se dão bem. E tem que amar muito para poder fazer. Tem que amar muito. Além dos perrengues todos, né? Que todas as mulheres passam, assim, viver disso é outra história. Aí eu queria que você me contasse essa. Sim. Porque essa ruptura, você ficou, né? Sim. Eu vivo da arte hoje. Nossa, que legal. Eu vivo 100% da arte hoje. E o que te trouxe essa ruptura que você falou pra mim, da adolescência, da fase da criança? Conta um pouquinho pra gente. Então, o que aconteceu? Como eu estava em casa, eu fiquei numa depressão profunda, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da vida? O Senhor falou que vou trabalhar com arte, mas como que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que estilo de arte? Porque eu não tinha nada dessas coleções. Não tinha nem na minha mente, não tinha nada. Isso não se acontecia nada. E aí eu pensei, eu tenho que fazer algo para minha vida. Eu tenho que sair disso. Claro. Porque senão eu vou ficar a vida inteira nisso. Eu não gosto, não gosto de ficar estagnada, rodando. Nunca fui assim. Quem é ativa, né? Quem é proativa, ativa, não gosta de ficar nessa forma, né? Sim. Então, aí foi que nem Abraão, né? Eu tenho uma terra e
vou te levar até a terra, né? Então, nesse momento que eu estava como se fosse o povo no Egito e tinha a terra prometida, né? Certo? Aí o Senhor começou a falar comigo, faz alguns desenhos, vai fazendo risquinhos. Olha os risquinhos da infância. Você acredita nisso? Acredito. Aí peguei uma sulfite, gente, foi muito... Eu comecei, porque até mesmo terapêutico, né? Pra extravasar, comecei a arriscar, fazer uns risquinhos e tal. E eu comecei, Senhor, quem vai comprar isso? Ninguém vai querer isso. E aí comecei a fazer outros risquinhos, comecei a dar forma, fui me encontrar com umas amigas, né? Falei, Dri, nossa, que diferente, né? Eu fui mostrar pra elas, eu falei, porque o que acontece? Eu falei, se elas falarem que esse risquinho tem um futuro de arte pra mim, então é uma confirmação, porque a gente sempre tem que confirmar com Deus algo que Ele entrega para você. Exatamente. A gente sempre tem que confirmar, certo? Então eu falei, bom, se essas minhas amigas falarem, ok, esse desenho é lindo, maravilhoso, nossa, Adri, vai ser um sucesso, então é por esse caminho. A gente saiu, foi almoçar juntos, tal, com as minhas amigas, e aí uma delas falou assim, Dri, que desenho lindo são esses? Eu falei, mas você acha que vende isso? Lógico, lindo, maravilhoso. Falei, nossa, que legal. Cheguei em casa, falei assim, vou fazer outros então. E aí, olha que interessante que eu quero contar aqui nesse podcast. Em primeira mão. Muito, muito legal, muito, muito legal. O que eu fiz? Eu peguei umas tintas que tinha dos meus filhos em casa. Falei, vou fazer umas tintinhas, vou colocar num papel e vou desbastar ela, né? E depois eu faço umas florzinhas. Porque assim, vou fazer florzinha. Porque florzinha vende, né? Florzinha, casinha, acho que vende, né? Fiquei pensando. E fiz o quê? Os risquinhos com tinta. Olha que interessante. Menina, o que você falou na infância. Okay, o que você profetizou na sua infância. Eu nem tinha noção, né? Porque estava no inconsciente. Coloquei o papel, que são os espatulados, que eu não trouxe, que eu já vendi todos, né? Que eu não trouxe eles agora, mas tá no meu Instagram. E aí, fui fazendo, e eu falei, gente, isso aqui, assim, né? Nossa... Não tem, isso aqui não vai, ninguém vai querer. Resto de tinta? Pra mim era resto de tinta? Não. Aí coloquei bem embaixo. Aí eu falei, tá bom, Deus, onde que eu vou levar essas artes? Como que eu vou vender? Quem vai comprar isso? Aonde? Como a gente começa a orar muito mais e ter mais intimidade com Deus, o teu ouvido... Começa a ouvir coisas que te direcionam pro caminho. Aí Deus falou assim, pega um papel e uma caneta. Cris, foi bem isso. Ele falou, vai nesse endereço. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2132. Gabriel Monteiro da Silva? Que é nos Jardins. Gente, que tá é o must have, né? É onde estão os maiores, os arquitetos, é onde que tá lá. Tudo, né? Acho que a Alameda mais cara de São Paulo. Mais cara, é onde eu expus as galerias que estavam lá. Não é onde Deus coloca. Agora, imagina... Nunca na minha vida eu imaginaria que eu estaria, né, nesse patamar todo aí. É porque é Deus mesmo, é Ele que faz, é Ele que faz. Com certeza, e aí? E aí, ok, falei, vou ligar pra saber de onde que é esse endereço. Liguei, era uma galeria de arte, era uma galeria, né, de moldura. Falei assim, vocês gostariam de conhecer meu trabalho? Assim, meu Deus do céu, mó medo, né, insegura, ainda baixa estima, quem ia acreditar em mim, saindo de uma depressão. Quem que ia acreditar em mim nos meus desenhos? Na minha mente? Ninguém, concorda? Vários artistas renomados, prêmios e medalhas, e eu não sou nada, quem vai querer? Aí levei, né, meus desenhos, aí a curadora, ela olhou e falou assim, meu amor, aonde você estava esse tempo todo? Ai, que legal. A coisa mais linda do mundo, né? Eu amei os seus desenhos, lindos, e aí o espatulado em tinta... que estava embaixo, que eu falei, ninguém vai querer, a hora que ela viu, ela falou assim, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Então, era um estilo minimalista, e a galeria, eles não tinham um artista no estilo minimalista. Então, nós estamos buscando artistas com teu estilo, e a gente não achava. E você me trouxe isso. E ela começou, quero 10 desse, quero 8 desse, quero 5 desse. Você quase infarta, né? Não, eu falei, meu Deus, nunca na vida. E eu falei, como que eu vou cobrar isso? Eu não tenho nem ideia quanto que custa. Porque eu nem imaginava que ela ia aprovar, que ela ia gostar, que ia Você se ofereceu a ir lá, eu né? fui lá, não sei se ia dar certo ou não, não sei não sei o que ia acontecer comigo. E aí eu falei, mas que como? Lindo. Aí ela falou, ok, pode ser esse valor? Ela falou pra mim,
Lógico, pode, nem tinha na minha mente. Ela já tem, né? Ela todo já esse esquema. sabe, né? 20 anos no mercado, ela Sim, sabe como sim. que é. E eu falei, agora, como que eu vou pintar? Ela falou, quero 8 azul, quero 5 vermelho, Deus. quero não sei o quê. Eu falei, Deus, como que eu faço isso? Dá um desesperinho, né? Comecei, aí voltei pra casa, né? Eu tinha o meu ateliê, aliás, onde eu morava, eu tinha um espaço que eu pintava, assim, coisas que eu gostava, assim, pintava espatulado, coisas assim. Já vinha isso. Mas assim, pintava para um hobby, mas nada profissional. Só fazia algumas coisas assim, que ficava lá atrás, no ateliê. Ateliê não, minha casa tinha um espaço no fundo que eu pintava você se inspirava. garrafa. Pintava garrafa para aniversário. Ai, sabe? eu acho tão lindo, gente. Sabe? Dá de presente. Pinta garrafa, pinta xícara. Taça. Então, assim, curiosa, por conta própria, entendeu? Mas, assim, coisa de aniversário, nada profissional. Então, às vezes eu ia lá, pintava, fazia algumas coisinhas, mas era guardava pra você. Esporádico, uma coisa assim. E ok. Aí, cheguei em casa, né, morar no apartamento. Já no apartamento. Né? E aí comecei, tem um espaço lá, e comecei a fazer, e falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. E olha que coisa mais linda. Para ter um efeito bem legal espatulado, tinha que deixar o pincel mais com cerdas, mais não retinhas, mais desbastadas. E aí eu falei, Espírito Santo, eu não sei fazer. O senhor me ajuda? Como que eu faço isso? Você cortou os pincéis? Ai, cortou o pincel. Menina, parece eu. Ai, que louca. Corta, sai cortando as coisas. Eu também. Não dá certo, sai cortando tudo. E aí eu comecei assim, deu efeito que ela queria, ficou lindo, levei, começou a vender. Então, assim, comecei a vender 40 obras por mês, 70. Agora imagina, se não é Deus. Ah, com certeza. Quem vende no Brasil uma quantidade de artes, né, em tudo isso? Somos tão ricos em paisagens, em estados, lugares, né? Muito. Mas tão, enfim, tão sacrificados, né? É uma pena, porque culturalmente a gente não foi educado tanto na escola, né? A gente não foi educado para arte, é verdade. Se a gente tivesse o poder que tem a arte dentro dos Ela ambientes, é curativa, né? super. Um antidepressivo natural. Sim, porque ela te traz, né? A vida de novo. A vida de novo, porque ela faz você refletir, né? É muito subjetivo, porque para cada um tem um significado. Ela apresenta dependendo do que você está refletindo, o momento da sua vida, entendeu? Então, Nossa, ela vai falando. Linda. E aí foi acontecendo, aí foram surgindo várias outras coleções, porque aí a gente vai trocando de coleções, Sim. né? Então, são várias coleções, a Reconectar, a Pedras Preciosas, Impressionista, né? Aquela a Universal, depois veio as coleções de Jesus. Nossa, lindíssimo. Então, e tem outras coleções também que eu não trouxe porque eu não tinha, que estava na galeria, né? Sim. Certo? E aí, a vida ciclos. Então, fiquei lá um tempo. O ciclo foi fechando, fui para outra galeria, também vendia bastante, comecei bastante. E aí, saía de uma galeria, ia para outra, porque Deus sempre quer o melhor. Sempre, Ele sempre vai querer o melhor para você. Então, aí você já estava feliz, né, Drica? Nossa, muito feliz. Realizada. Muito feliz. Estava vivendo da arte, assim, vivo da arte. do seu, de um propósito, de uma coisa que você sonhou. Ai, gente, não, isso aí. E outra novidade, porque toda vez você tá com novidade. Porque até tá, assim, roteirizado, assim, as pessoas perguntam muito, né? Você precisa se explicar para dizer que você é uma artista. Porque as pessoas não validam isso. Exatamente. E como que você fez? Exatamente. Para você provar, não só para você. Sim. Primeiro, a gente prova pra gente. Sim. E aí Sim. tá tudo resolvido. Sim. Mas para desvencilhar disso, sabe? De provar pro outro. É bem interessante essa pergunta, porque quando você tá na promessa de Deus, a gente não tem que provar nada para ninguém. É natural as coisas acontecerem. É natural. Né? Então, muitas vezes, Deus me apresenta coleções, técnicas. São várias, inúmeras técnicas que eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos. Cris, pasme, eu estou 2 anos na arte. Menina! Eu já estou expondo a mais de 15 países. Eu tenho artes em vários continentes. Entendeu? Então, foi uma reviravolta. Foi muito. Então, são vários. Eu não faço nada. O próprio Deus, ele vai me conectando às pessoas, como ele comunicou a vocês, Sim, né? Claro.
claro. Então, ele vai trazendo as pessoas que ele quer entregar a arte, né? Então, e outra, em todas as obras, eu oro. Independente da religião, que as artes chegam nas casas. Então, todas essas obras, né? São obras de arte, todas carregam oração. Ai. Entendeu? Então, às vezes, é o salmo que eu oro. Então, o Senhor vai me intuindo. E se você ora assim, então, quando eu faço algumas artes, né? Quando eu faço não, né? Quando sou inspirada, ele já vai me inspirando qual o salmo que eu vou orar, qual é a oração. Então, quando chega na casa da pessoa, existem milagres que eu sei que as pessoas me contam, né? Dão um feedback. Olha, depois que essa arte entrou, meu filho parou de se drogar. Nossa. Você entendeu? Depois que essa arte entrou, a gente estava para se separar, a gente voltou ao casamento, entendeu? Então, assim, e eu não imaginava que tinha tanto poder a arte na casa de uma pessoa. Eu não tinha ideia, eu não imaginava isso. Por isso que Deus tem essa promessa, né? Que ele entrega a promessa para cada um, certo? Então, esse próprio movimento vai acontecendo naturalmente quando você está embaixo da promessa do Senhor. Entendeu? Por isso que é importante você ser obediente. E me conta uma coisa, esse processo inicial, ainda que, né, bem sucedido para você, foi de uma estabilidade financeira. Sim. Teve muito. isso? Me deu muita estabilidade financeira. Eu vou ter uma vida, sim. Você tem que abrir mão, né? Sim. Assim, como a maternidade. Sim. Você se anula. É fato. Sim, anula, mas você tem uma criança, você tem um ser humano na sua mão. Então, e quando você lindo. vai se despedindo dele? Que é o que eu tô... Enfim. Mas quando a gente vai se despedindo, o Senhor sempre vai trazendo algo no caminho. Então, quando se tira algo, sempre Ele vai trazendo o novo. E aí o algo vai embora e o novo vai trazendo. E é interessante você falar comigo, porque quando você me conheceu, que eu estava pintando, a gente começou com a Árvore da Vida, que eu também não tinha noção que eu ia começar a fazer a Árvore da Vida, pintar ao vivo. Isso não estava no meu script. As galerias não encomendavam mais. Por quê? Então, porque o Senhor tinha o quê? Um novo ciclo. Para Ele entregar algo novo, entendeu? Ele vai tirar o velho. Não o velho, Ele vai tirar algo, o que já foi, para trazer o novo. Né? Porque Ele tem novas promessas, Ele tem novos acessos, né? Então, para você ficar mais conhecida ainda. Então, com essas artes, aí eu vendia, né? A gente era mais para arquitetos, em outros lugares, então ficava um pouco mais limitado. Eu fazendo a Árvore da Vida, pintando ao vivo, eu estou sendo mais conhecida, mais vista. Sim. E falando mais do meu propósito, mais de Jesus, mais de Deus, mais o que Ele fez na minha vida, o que Ele vai fazer ainda, e ainda fazer na vida das outras pessoas, né? Fazendo elas participarem, né, desse processo. Desse processo todo. Todo mundo gosta. E é muito gostoso. Essa imersão, né? É muito bom. E aí, assim, fechou uma galeria, fechava a outra, não me encomendavam. As pessoas que encomendavam artes na Europa, Estados Unidos, não tinha mais. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, eu fiquei um tempo, meses, sem vender nada. Sim, essa ruptura. Mas, nesse tempo, Deus foi me tratando para chegar onde eu estou agora. Menina, né? me conte. Porque é tratar a minha identidade, uma outra fase, né, da minha vida. E aí ele trouxe o quê? A pintura ao vivo. Então eu estou na pintura ao vivo há 2 meses e meio. Você acredita nisso? Acredito. 2 meses e meio. E é lindo de ver participar, né? Não, gente, não fala sério, né? Você vê aquele olhinho das pessoas colocarem a tua digital na Árvore da Vida e a participar daquele mural da felicidade. Gente, não tem. Não tem coisa melhor, né? Então, e a Árvore da Vida é a gente tá voltando às raízes, né? Então, e aí mais pessoas eu tenho acesso, mais pessoas o objetivo se aproxima mais da família, mais amor, né? Porque Deus é amor. Então, é isso que Ele quer, que a gente ame um aos outros. Então, através da arte da Árvore da Vida, qual o objetivo? É voltar à família. É resgate. Então, a Árvore da Vida é resgate. O que aconteceu no Sá Limoeiro?
o resgate que foi a árvore da vida, não foi? Foi. Os amigos, a família, os seus parentes, seus filhos, colocando ali a arte, a digital, participando. Não foi lindo? Foi lindo. Foi maravilhoso. E, assim, prova, mais uma vez, que eu bato muito nisso, né? Do digital, das telas, para os jovens. Gente, a arte, a dança, seja qual for, né? Sim. Eu acredito muito que a música, o piano, pintura. Isso aí é para seres elevadíssimos, na minha opinião. Porque conseguem ter essa visão. Não é todo mundo, Drica, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo, é verdade, você falou tudo. Não é. E é muito certo isso, porque as pessoas te cobram. Você é artista, sabe? Com desdenha. Assim, mas o que você vive? Isso que você faz? Aí quando vão descobrir a sua história... Sim. Aí eles dão valor, mas é uma aqui, uma ali. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm essa visão que você... Não tem. Não tem. E nós estamos mudando. Tem um grupo, né? Tem uma geração agora que está chegando, tem um mover de artistas cristãos que estão trazendo esse conceito, né? Tem, assim, gente, a arte salva. Eu falo tanto para meus filhos, mas enfim, assim, para jovens mães, né? Que querem, às vezes, substituir algum vício da criança ou do adolescente. Sim. Eu falo, gente, põe música pro teatro, põe pra fazer coisa. Maravilhoso, é maravilhoso. Ele vai te agradecer no futuro. Não, mas é isso mesmo. Meus filhos, assim, foram assim, pro futebol, pro instrumento, pra música também. Sempre dá uma... É diferente. É diferente. Então, é uma dica, assim, se vocês puderem colocar os seus filhos, né? É isso que eu falo para as meninas do canal. Gente, é sobre isso, entende? É um pouco a mais do que você enxerga. Não é olhar para o pé, olhar para frente, para o horizonte, para saber que essa pessoa é uma criança, que vai ser um adulto, que vai trabalhar, que vai prestar contas, que vai ter embates. E como que ele vai resolver? Ele não tem resiliência, ele não tem uma válvula de escape para pintar, ele não tem um piano para tocar. Como é que ele sai disso? Então, aí as clínicas psiquiátricas lotadas, entendeu? E os profissionais de saúde mandando a gente para academia, mandando a gente fazer coisas de arte, coisas que a gente já sabe, né? Mas isso é muito legal, porque tem uma volta, né? Uma volta ao contrário. Então, você está se convergendo, e eu estou muito feliz com isso. E até um recadinho mesmo, né? Ouça o teu filho, né? Atente a ele, a identidade, leve sim um futebol, uma música, como a Cris já fez, eu também fiz, porque traz a disciplina, a educação, a reflexão, o pensamento crítico. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito importante hoje em dia a criança ter um pensamento crítico. O celular é bom, tal, mas tenha limite. Né? Então, assim, leva, assim, uns lugares. O meu sonho, sabe o que é? Fazer uma startup de arte. Então você vai ser startup anjo. Então, ok. Uma startup. Você leva teu filho. Ele vai ali. Ideia. Não fala muito dela, não, senão roubam. Patentia. É uma start mesmo. Uma startup de arte, certo? E aí... Para resgatar o que realmente importa na vida. São os laços que a gente faz. E aí ela vai refletindo, vai trazendo um trauma, uma crença. E ali vai se manifestando. Muitas vezes, Cris, quando eu vou começar a pintar uma obra... sabia que manifestas algumas coisas que não são legais do ambiente? Acredito. E aí eu olho pra arte e falo assim, meu Deus, né? Que alguma coisa manifestou aqui, eu já rasgo, eu já tiro. Eu também. Então, isso pode trazer... Traz tantas coisas boas quanto ruins, né? Você fica muito exposta. Muito, muito, muito. Né? Muito. Dri, e assim, na sua vida pessoal, o que mais te impactou na criação? Assim, positiva e negativamente. Deus, olha, depois que se separou, depois que conseguiu ter esse momento da arte, essa ruptura. Verdade. Como que foi o relacionamento com os seus filhos, com o seu ex-marido? Como você se posicionou artisticamente? Então,
Foi libertador pra mim, né? Porque eu comecei a viver minha identidade, sair da sombra dos outros, entendeu? Ah, é tão bom. Né? Na dependência emocional de toda a minha família, que eu não sobre eles, era sobre mim, Sempre é sobre nós. né? Então, foi libertador. Os meus filhos, é muito bacana quando eu saio com eles, né? Eles falam, minha mãe é famosa. É Eu muito dou tanta engraçado. risada. Muito, porque às vezes vou num lugar e as pessoas trocam alguma... por arroba, né? Eu posso divulgar? A gente faz collab e tal. Então, meus filhos já falam, ela é famosa, ela já expõe em outros países. Nossa, deve então, encher você, né? que é legal. O orgulho da mãe que antes não se tinha dentro de casa. Né? Lógico, porque eu escolhi cuidar dos meus filhos e tá tudo certo. Tá ótimo. Perfeito. É perfeito. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Você maternou. Só que agora, né? É um momento seu. meu. Eles cresceram e Isso. vão ter a vidinha deles. Claro. Sim. Mas Tem- e eu? Exato. E eu? É isso que aconteceu. E daqui a 20 anos. Eu não quero filho nenhum me cuidando e no hospital. Eu quero viver a minha vida. Eu quero... Sim, eu tenho muita força, luz, enfim. Exatamente, então isso foi muito libertador. Meus filhos começaram a ver, nossa mãe, você faz coisas lindas. Lindas então, mesmo. assim, aí eu ponho eles pra também pintar. Tem algumas coisas no meu Instagram que eles estão Nossa. pintando também junto comigo. As escolas construtivistas, todas estão indo para essa área. Por essa área. Gente, é eu acho que impressionante. tinha que ter mesmo dentro da grade curricular, né? Arte afetiva. Olha que lindo, Adri. Arte afetiva, porque disruptue, entendeu? Desata vários nós internos. Nada nós. Eu vejo por mim. Às vezes, muitas vezes, das minhas travas emocionais, materializa nas artes. Entendeu? Então, eu me via muitas vezes quando eu estava fazendo as minhas artes. E aí, assim, é um orgulho, né? Meus filhos, mãe, que legal, você faz isso. E eu falei, olha, eu estou entregando arte para uma pessoa X. E é isso. Nossa, mãe, você... Então, assim, é muita festa em casa. Porque eles estão vendo que vale a pena. E eu estou mostrando esse Deus para os meus filhos, né? Sim, e aí, automaticamente para os seus netos. Para os netos. Que vai ser tô uma geração que construindo. também Sim. vai ser impactada por família. Família. Mesa posta. Aham. Telas celulares, arte, pintura. Música, dança. Graças a Deus, na minha geração ainda não tinha celular nem telas. Então a gente vivia o ócio, que é o que os jovens não sabem mais viver. Né? Comprovadamente. Sim. Eles ficam, o que eu vou fazer agora? E entram em pânico. A gente falei, hello, né? Hello, vamos. Cadê a resiliência desses jovens, gente? Mas nós temos que dar Eu fico chocada. o caminho. Porque eu vim ter problemas também, como você falou, mais velha, já com 40 anos, assim. Mas com 16, 15, nossa, minha vida era um sonho. E quando não dava pra fazer, não dava. E tudo bem também. Tudo bem. Resiliente. Não dá pra viajar? Não vamos viajar. Mas assim, eu não morria por causa disso. Os jovens morrem. É outra geração. É uma coisa, assim, chocante pra mim. Mas a gente tá aqui pra mudar. O que a gente puder mudar, o que tiver ao nosso alcance, se puder fazer, a gente vai fazer. Eu gostaria muito, né, de ser um canal para essa juventude, e para ajudar. Então, tem um outro projeto também de arte afetiva que eu acho bem interessante. Arte afetiva, adorei esse nome. Arte afetiva. Eu tenho um projeto de arte afetiva. É bem, bem interessante de Ah, trazer mesmo a afetividade na arte e a pessoa levar a obra para casa dela. Então, ela vai ver. Ali fui eu que fiz. Fui eu que produzi, né? Então, ela vai estar sempre olhando para aquela obra e a obra sempre vai estar falando com ela de alguma forma. Bem-estar, né? Bem-estar, né? É saúde, bem-estar, saúde. Saúde né? mental, autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente não pode nunca parar de autoconhecimento. Não. Então, a gente tem que sempre buscar. E a arte tem esse valor, ela traz isso, né? Essa aqui estão as coleções que eu tenho, as pedras preciosas, que é a Reconectar, que é dos risquinhos, Mas, que me menina, levou para muito vários legal. países. Essa também é da coleção Pedras Preciosas. E a coleção Os Nomes de Deus. Nossa, lindo aquela do Espírito Santo. Que é uma coleção que são vários nomes.
Então, eu sou conhecida internacionalmente. Viver da arte é um desafio mesmo, né? Eu vivo pela fé também. E, às vezes, Deus, Ele vai direcionando, colocando as pessoas. E, às vezes, muitas vezes, eu também recebo o não de Deus. Não é para você ir para esse lugar. Menina, é batata, né? É. Não é, eu não tô aqui, eu não estou aqui. Então, quando Deus fala, não é para ir, eu não vou. Então, eu sou muito obediente, porque eu sei como é bom ser obediente. Só ganha quando a gente é obediente. E a gente reluta às vezes, né? Eu queria num lugar agora, ai, Deus, eu quero. Não é, não tô lá. Não é o momento. Não é o momento. E pra entender isso. E para entender, mas eu quero, mas... Né? E é muito legal, porque assim, voltando ao assunto... Porque o Senhor, Ele levanta os improváveis, entendeu? Eu fiz alguns cursinhos de arte, pintura com professor, né, assim. Nada assim, muito sério. Você não se matriculou numa universidade Não. Fui Milão. fazer curso de arte para pintar, para colocar na minha casa, entendeu? Assim, nada. E não, por isso que eu acho legal, eu amo a minha história, que eu sou um milagre vivo, que eu sou improvável, porque o Senhor fala... Eu que faço, eu que entrego as técnicas, eu que entrego as cores. Você é o portal. Eu que conecto você. Então, não adianta eu querer fazer por minha conta. Não sai nada, não acontece. Então, é muito legal, porque Deus usa os improváveis para falar que é Ele. Porque se eu fosse uma artista, vamos supor... 20 anos, né? Ah, mas ela é artista, ela sabe pintar casa, ela sabe pintar flores, ela sabe pintar isso, ela sabe pintar casario, né? E esse dom, né, de desenho, até agradeço a Deus por não ter, porque vem do céu, vem do reino, os códigos vêm do reino, entendeu? Sim. Então, e aí eu fico muito mais confortável, porque eu sei que Deus é que está me entregando, não sou eu que estou fazendo. Então, eu deixo só Ele agir e entregar. Então, em 2 anos você está em vários países. Sim. Com telas assim, a preço que de fato validam a arte. Validam a arte. Né? Sim. É tão bom isso, Sim. né? E a Dri, assim, Drica, né? Que eu chamo de a Dri. Drica, assim, qual a obra que você mais gostou de ter feito até agora? Nossa, nessa a obra ruptura que eu mais gostei... Foi uma arte que eu fiz... Sempre tem uma. Que foi... Nossa, foi muito uma experiência sobrenatural para mim. Quando eu fui pintar os nomes de Deus. A primeira vez quando fizeram uma encomenda para mim, os nomes de Deus. Como esse aqui do Espírito Santo? Santo? Que é do Espírito Santo. Esse tracinho em forma de Cristo. Gente... O que representa é o sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue dele pela nossa vida. Então, quando a estrutura da arte em si, né, da técnica, né, que eu não sabia, que linda, que eu não sabia fazer, quando a pessoa me encomendou, Rafael Varela, um fisiculturista. Rafa, um beijo, meu amor. Rafael Varela me encomendou uma arte, uma coleção. E aí ele falou, você é artista plástica, né? Então você sabe desenhar. Eu falei, meu Deus. Olha, eu ia falar que não. Né? Se entregou esse desafio, eu tenho competência para fazer, né? Aí ele mandou um PDF, ele falou, eu quero 10 artes dessa, né? Eu falei, Senhor, como eu vou fazer? Sempre assim, Senhor, como que eu vou fazer? É sempre assim, não vou dar conta. Não vou dar conta. E dá certo. E dá, muito E sempre certo. tem uma saída. Sempre. Quando você fala, como eu vou fazer? Tem uma saída. Então, não existe nada na vida sem ter uma saída. Não existe. Não existe. Não existe saída para nada. E aí foi o momento mais bonito, porque foi no momento assim que eu comecei a pintar. Eu falei, eu não sei como fazer isso, como que eu vou fazer? E aí o Senhor de novo, né, fez como que eu vou falar? Tem uma palavra. Ele fez você enxergar. Tem uma palavra do pincel que eu tô falando, de cortar o pincel. Não, isso daí... do jeito certo. Então, eu acredito nisso que você está falando. Para fazer essa estrutura da cruz de Cristo, não é simples assim.
tem maneiras de fazer para ficar dessa forma, com que a pessoa olhe e não veja com olhar crítico que é uma cruz. Não, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Essa que é a representatividade dessa obra, tá? Então, o que acontece? São pincéis especiais, mas não tem no mercado para vender. Você fez deles os pincéis. Você cortou. Às vezes eu faço isso também com coisas minhas. Então, roupas e N coisas. Para se adaptarem à minha realidade, o que eu quero sentir, né? Não é? E para dar um efeito, tem que ter pincel especial. Não compre, não tem em nenhum lugar. Não tem. Então, gente... Porque a arte não se compra, ela não se compra, vende, não se vende. Ela é genuína, né? É genuína. Ela vem de dentro, é dom. É. Claro que você também tem um legado de uma família bem estruturada, né? Estudada, viajada, com um círculo de amigas boas. Sim. Viveu a maternidade, viveu esse ciclo, né? Tão lindo, que é tão importante para as mulheres. E hoje, as mulheres, justamente... O embate delas é esse. Eu quero ser mãe, mas eu quero participar. Não quero jogar numa perua, nem quero não quero ter babá. Nada contra as que tem. Mas assim, a gente quer, né, pôr a criança assim dentro da escola. Dar a mochilinha. É maravilhoso. É gratificante. E isso não volta. Não volta. Vai ficar pro resto da vida, pro na resto memória. da vida. É. E você também tem que estar bem, né? Porque você é o pilar da casa, você é o equilíbrio. Você tem que estar equilibrada para o seu marido trabalhar em paz. A sua casa tem que estar limpa, porque você gosta das coisas arrumadas e limpas. E tem que educar seus filhos. É uma demanda que as mulheres não se reconheceram mais. E aí adoeceram. Porque, assim, até minha sogra era crochê. Minha mãe já era casar e ter filhos. E a minha geração era trabalhar. Ter dependência, ser independente, Exato. seu trabalho, ter sua faculdade, ter dinheiro, né? Exato. E a gente tem vivido isso, né? E não aproveitando a família e aproveitando os filhos às vezes, né? E a mulher é a coluna do lar, né? Pensa, se a mulher não tá bem, o lar vai estar bem? Nunca. Então a tem gente que ter um precisa equilíbrio. Se cuidar. Tem que se cuidar. É sobre isso, gente. Bem-estar, sabe? Se cuidar, se validar. Falar assim, não, gente, olha, eu já me doei muito pros outros. Agora eu vou cuidar de mim. Porque se eu estiver bem, eu vou melhorar pros outros. Né? Pro meio que você está e pros outros. E aí você vai transbordando também, né? É tão Quando lindo. você transborda na vida do outro, você transborda em você também, né? Não, faz mais bem a você do que ao outro. Mais bem. É impressionante. Você sabe, né? Que você já Nossa, isso, as experiências, né, que eu vivi ultimamente. E assim, vou te falar uma coisa. Você falou que foram em 2 anos, né? Mas assim... às vezes é muito rápido mesmo. Sim, quando você tá na promessa, acontece. É impressionante. Vai você não precisa ficar fluindo, 20 anos tentando. Fluindo. E tem coisa que eu não faço, não tenho muito trabalho para fazer, às vezes. Quando antes, né? Para conseguir uma coisa por conta própria, fazer era desgastante, era cansativo, né? E agora eu não tenho tanto desgaste emocional. Porque as coisas vão acontecendo naturalmente. Você já o que percebeu? É para acontecer, acontece. O que Deus tira. Entendeu? Então, é isso. E voltando ao assunto da cruz. O que você falou, o que mais me marcou foi esse momento da tela, quando eu pintei a coleção de Jesus. Né? Que foi, para mim, muito marcante, porque eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Nossa, então, isso é maravilhoso. Quando eu pinto a coleção Os Nomes de Deus... Eu fico muito conectada. Nossa, assim, sobrenatural. O céu se abre, entendeu? Então, e os relatos que eu recebo, quando essas artes entram em casa, muda. Pessoas se converteram quando essas artes entraram. Então, assim, gente, que coisa mais linda que isso. É uma entrega, gente. É uma entrega. Que poucas pessoas reconhecem. Inclusive, foi uma das coisas que a gente percebeu no Chá Limoeiro. Assim, a entrega que a gente estava fazendo ali era tão grande, que, na verdade, poucas pessoas perceberam.
É. Poucas pessoas. Olha. E olha que eu chamei assim um clãzinho já que tem uma noção. Já tem uma sensibilidade, já tem Mas eu percebi que depois, passado o momento, interessante. poucas pessoas se conectaram, se alinharam ao que é o projeto Chá Limoeiro. Que Chá Limoeiro foi criado com muita, assim, foi muito especial. Foi a história de uma pessoa que trabalha comigo e que trouxe histórias do passado e que em 15, 20 dias colocamos em prática para lançar um projeto que era a segunda temporada do podcast. A gente queria trazer, assim, olha, gente, um alento para as mulheres, assim, sabe? Vamos fazer um quebrante, vamos uma ruptura, vamos rasgar. Isso foi muito legal. Vamos, Foi então muito vamos lindo. para o Chá Limoeiro. E ele ele é um chá, todo mundo fala, vai ter palestra? Não, vai ser um chá de bem-estar, Maravilhoso. de arte, de contemplar, Aham. de sentar à mesa, Foi. de dar as mãos, Sim, e foi. sabe? De apreciar o que de fato vale a pena na vida, Sim. né? Mas ali, Cris, eu te dou um feedback pra você. Ali você tocou muitas almas. Tomara, Deus. Você tocou. Porque ali eu fui muito tocada. Ali resgatou algo da minha vida, que era estar na minha adolescência com a minha família. Então, pra mim, assim, foi um presente. Que bom. Né? E eu creio que você tocou muitas almas ali. Eu creio que ia acontecer assim mesmo, um mover, uma transformação. Você fez sua parte, entendeu? Eu fiz com todo carinho. E foi lindo, foi ali por amor, família, união. Gente, foi um Eu vi tanta espetáculo. gente feliz. Foi. Minha mãe feliz. Tua mãe maravilhosa. Ai, que Porque fofa. ela não esperava, ela ficou desesperada, mas ela fez. Ela fez, foi E dá perfeito. certo, porque quando tem propósito, é o que eu falo. Dá Uhum. certo, não E tem é como. isso que a gente quer chegar, né? Quando tá no propósito, as coisas fluem de tal forma que você não precisa fazer muito, se desgastar. Você vê que em 15 dias o negócio vai. Não, vocês fizeram em 15 dias no evento que não tinha nada, porque a gente se conheceu, tipo, 4 dias antes. Porque eu fui na Paola. Sim. Eu tava pintando ao vivo lá no musical, né? E a conexão foi sendo... Isso aí é divino mesmo. Eu falei, meu Deus, eu quero participar. Eu senti um chamado, eu quero participar, eu quero fazer. Foi uma Vamos, honra quero pra presentear, quero estar junto, vamos fazer a árvore da vida, que virou a árvore do sonho. Iluminou tantas pessoas, né? Foi uma tarde nossa, lindíssima, foi gente. muito Olha, gostoso, foi maravilhoso. para quem entendeu o conceito, foi assim surreal. Eu quero mais. Eu também quero mais. Ô, Drica, agora eu queria que você deixasse assim um recado. Tá. Para, por exemplo, um jovem, um estudante, um formando que quer fazer belas artes, quer fazer moda, quer fazer alguma coisa ligada à música, né? E tem essa ressalva, porque as faculdades são muito limitadas, o mercado é limitado, né? Então, assim, que dica de coração você daria para esses jovens que gostariam de ingressar na arte para se manterem, não só para ter como um sonho realizado? A minha dica é se ouvir. Estar atento ao teu chamado, a se ouvir em todas as áreas da tua estrutura que Deus entregou para vocês, né? E para o jovem em si que está buscando uma identidade, buscando algo que eu vou fazer da vida, buscar mesmo, incansavelmente, orar. Lógico, a minha sugestão sempre é ler a Bíblia, né? Porque na palavra de Deus, Deus sempre vai te mostrar o teu caminho. Não desista, Deus tem tempo melhor para vocês. E então, e tudo gera arte. Uma culinária é arte, né? A música, o futebol, um esporte, a arte em si, ou até mesmo a escola de arte. Faça sim. Poesia. Faça poesia, isso, faça sim. Escreva, né? E tenha em mente uma estrutura que você vai alcançar e que você vai viver disso. Então, não tenha medo. Coloque esse objetivo e não volte atrás. Coloque e vá adiante. Siga o que você se comprometeu com você.
Porque depois, na velhice ou mais tarde, você tem que conviver com as suas escolhas. Suas escolhas. E se você fizer as escolhas pensando nos outros ou pensando em ser bem-sucedido apenas, isso vai cobrar um preço lá na frente. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que... assim, né? Eu tento... Foi o que eu fiz comigo. Eu fiz administração, depois jornalismo. Por quê? Seguida. Maçante. Mas eu falei, eu não posso chegar aos 40 anos e me culpar por mim, por mim mesma ter feito uma escolha errada. Sim. Então, assim, foi uma entrevista linda. Ai, meu de amor. Entrega, de amor, de compaixão. A gente quer você sim nos próximos eventos. Linda. E sempre com a gente aqui no canal. Sim. Trazendo luz, arte, vida, Amém, né? amém. Bem-estar. Porque a gente precisa de bem-estar. Muito. Muito. E assim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua força, pela sua desprendimento, porque você se desprendeu. A sua história é essa. Sim. Você se desprendeu de uma vida confortável e zona de conforto para o novo, o inesperado, né? E é lindo isso. Sim. É lindo, mas é muito difícil. Não é? É, muito difícil, mas vale a pena. Então, é desafiador, lógico. Eu sou muito grata. Cris, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada imagina. mesmo. Amei participar. Eu também. Eu tenho você como uma amiga no coração já. Eu também. O Ri também. A gente se conectou. O Limoneiro também faz parte. Faz. E é lindíssimo esse projeto. Muito feliz em participar, em transbordar. Estou aqui, conte comigo. Estou para o reino de Deus. E nós vamos longe. Vamos sim, mulheres. Olhem, a gente traz casos que é para vocês verem e se motivarem também. Não precisa ser 20 anos de escravidão. A Drica construiu esse legado em 2 anos. Gente, é propósito. Então, não sofram. Ainda dá tempo, sim. É isso que eu tento falar. Amor, sabe que idade que eu tenho? 55 anos. Recomeçou, se refez. Eu comecei aos 53 anos. A minha vida começou aos 53 anos. Eu comecei a viver aos 53 anos. É isso. Entendeu? Então, nunca é tarde. Olha, vou deixar aqui essa sua mensagem linda que ressoou dentro do meu coração para o pessoal do canal que assiste, que adora ouvir, rever as entrevistas. A gente está crescendo tanto. E eu não pensei que era por uma dor e que a gente vai transformando ela em bem-estar para vocês. Mostrando exemplos, trazendo superações, trazendo coisas que... feridas que às vezes não são tocadas, né? O pessoal tem medo, tabu de tocar. Então, será que ela pode? Parte 2 veio com esse projeto de cura, de bem-estar, de vamos ser felizes sim, porque a gente merece sim. Ué, parece que é errado. Sim, sim. Né? Sim. Então, gente, eu recebi aqui uma artista, uma querida, a Drica Queiroz, que tem várias obras lindas. Ela vai deixar aqui os contatos dela para vocês acharem ela no Instagram. A gente também vai deixar. Enfim, vocês têm que conhecer a obra dela, porque é inspiradora. Então, o programa hoje encerra com luz, com um recorte, né? Um resgate da gente mesmo. Sim. Sabe? Nossa, é muito lindo isso. É uma ruptura, mas ela é dolorida, mas ela é boa. Pensem nisso. Acessem as obras da Drica. Drica, deixa um beijo pra vocês. E assim, a Drica vai deixar aqui seu Instagram, mas depois a gente vai colocar tudo bonitinho. Tá? Quero que você se mostre. Sim. Eu quero dar voz a essas mulheres. Nossa, é muito lindo. Uma honra mesmo. E é muito grata, né? Você é maravilhosa, muito querida, pura de coração, abençoada, né? Leva esse projeto lindo para as pessoas que cada vez mais que sentem mulheres aqui, né? Para testemunhar.
entendeu? E ajudar outras mulheres Exato. que estão, às vezes, né, tão assim, longe e sem um rumo, ou pensando, nossa, o que eu vou fazer? E tem saída. Tem saída para todas, Não né? importa a idade. E eu posso sim. Eu posso, nós podemos sim. Nós podemos, eu posso tudo naquele que me fortalece. É isso mesmo. Obrigada, Drica. Um beijo, muito obrigada, Obrigada por vir, obrigada, gente. Obrigada. E ó, até os cortes, os próximos, Ai, né? meu Deus, os próximos programas, que né? a gente vai Porque passando. a gente vai trazer novidade, a gente tá sempre com novidade, né? Mas assim, um exemplo de Superação. superação de arte e de que dá para dá tempo sim, Dá tempo, tá? Dá tempo. dá tempo. Não, você não tá velha. Dá tempo. É. Tchau, meninas, mamães, mulheres, mães solo, mães não mães, mães adotivas, mães de autistas, mães, mulheres que a gente quer dar voz. Amém. Carinho.